Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Vamos discutir um pouco sobre ensino domiciliar ou homeschooling, que é da onde vem dos Estados Unidos a principal referência sobre essa ideia, né? Então, assim, quais são os pontos, por que está voltando a ganhar notoriedade essa discussão sobre o ensino domiciliar? Primeiramente, né, a gente está sofrendo aí uma conjuntura de efervescência de violência nas escolas, não é uma novidade, isso acontece, mas ganhou uma destaque, né, porque teve a questão do governo passado, o governo Bolsonaro, a expansão de armas, essa questão da expansão da ideia de confronto, que virou uma cultura de ódio, né, basicamente como acontece nos Estados Unidos. Se você quiser conferir um pouco isso, eu recomendo o documentário Tiros e Columbine, né, do Michael Moore, mas isso aí é uma outra discussão. E teve o atentado também para as crianças lá em Blumenau, né, que foi uma coisa trágica, mas essas coisas não são referentes necessariamente à escola, elas se referem mais a questões estruturais da sociedade, da sua organização. É uma situação muito mais complexa. Ah, Tiago, então você está dizendo que as escolas são uma maravilha. Não, existem uma série de coisas que precisam mudar na escola, a organização escolar, a relação entre os docentes e o mundo do trabalho, como está organizar a sua carreira, vai desde questões que implicam na sua formação enquanto professor, questões salariais e de carga horária nas escolas, determinados segmentos, né, profissionais que não estão presentes na escola, como assistente social, ou se estão de maneira muito precária, ou questões básicas na escola que não são atendidas. Por exemplo, questão de maiores verbas para resolver determinados problemas das especificidades das escolas, a presença de porteiros, merenda escolar, ensino integral, políticas públicas, questões gerenciais de formação das pessoas da área administrativa da escola e por aí vai. A pauta é muito extensa, a gente pode discutir isso em outros vídeos. Mas quais são as fraquezas e inconsistências da questão do ensino domiciliar, né? Essa pauta tinha sido esvaziada, né, com a questão, vamos dizer assim, o esmaecimento da questão da escola sem partido, e depois com a pandemia. Por quê? A pandemia mostrou para muitos pais que o quê? Que eles não têm capacidade técnica nem tempo disponível para o ensino domiciliar. Então, esse foi um aspecto central. E justamente nesse momento de violência, as pessoas buscam mais segurança e nessa busca por segurança, a reclusão muitas vezes é uma solução. E daí que está novamente criando-se narrativas para a questão do ensino domiciliar. Então, assim, da onde que vem essa questão do ensino domiciliar? Principalmente de coletividades e comunidades mais conservadoras, de formação religiosa, mais reacionária, quer dizer, de voltar ao mundo que não existe mais, e buscam um entendimento que eles têm o direito à liberdade individual de educar os seus filhos. Tem, de uma educação não formal, mas uma educação moral, né? A posição da escola é uma formação para a cidadania, para a educação integral, que é a compreensão da realidade de uma maneira mais global, de uma formação para o mercado de trabalho, coisas que a família por si só ou uma comunidade por si só, ela não pode o quê? Ela não tem competência para exercer. E o entendimento dessas comunidades é que a escola é um lugar de esfacelamento dos laços sociais, que é visto como um lugar de libertinagem ou como um espaço extremamente desorganizado. Volto a dizer, não quer dizer que a escola não precisa ser reformada, mas é muito melhor que você deixar a cargo das famílias, né, o ensino, a questão do ensino domiciliar. Então, esses são os argumentos básicos. Qual é a inconsistência disso? Primeiramente, a gente vive numa sociedade capitalista desde o século XIX que prima pela questão da formação científica e técnica. Quando você pensa nisso, qual um exemplo que a gente pode ter em relação a isso? Se você vai ao hospital porque está um problema de saúde, você busca encontrar lá o quê? Um profissional de saúde, um médico, né, para resolver um problema de saúde mais grave. Você vai ser atendido por um enfermeiro, que também é da área de saúde, ou um psicólogo, né? Então, assim, são profissionais da área de saúde, quer dizer que eles têm uma formação, uma trajetória que os habilitam a estar lá. Você não vai encontrar no hospital um xamã, um pajé, uma rezadeira. São pessoas que não têm essa trajetória. Por quê? A organização estrutural da nossa sociedade para resolver problemas,
né? Se é um legado do iluminismo, você tem que ser um sujeito competente. Competência implica o quê? Você ter conhecimento, habilidade e ação para resolver um determinado tipo de problema. E é assim que nossa sociedade funciona. E isso não é diferente ao espaço escolar, à educação formal, às escolas. Os professores que estão lá, eles possuem uma formação específica, né, licenciados, desde a educação infantil até o segmento do ensino médio, sem falar no ensino superior, e eles têm uma formação científica também. Se discute na sua formação como que você vai ensinar, quais são as abordagens que vocês vão ter para cada faixa etária. Existem as especificidades das disciplinas, ou hoje, como são chamados de componentes curriculares, quer dizer, história, geografia, matemática, português, não é qualquer um que vai ensinar. Você realmente acredita que uma família, um pai ou uma mãe, vai ter a capacidade de ensinar toda uma área de conhecimento para um aluno no mundo completamente vamos dizer assim, abarrotado de informações, será que ele vai conseguir filtrar e ter acesso às maiores, vamos dizer assim, casos de fronteiras do conhecimento de cada área, seja história, de ciências, química e física, matemática, etc., para educar o seu aluno para o, né, ou no caso, seu filho, para o mercado de trabalho, para a cidadania, etc.? Não. Muito provavelmente não. Ah, mas eu conheço um caso. A gente não vai discutir uma política ampla pela exceção, mas pela regularidade. Então, esse que é o ponto principal. E os seres humanos, eles são limitados no conhecimento. Então, por exemplo, o que o iluminismo fez no século XVIII? Ele, vamos dizer assim, compartimentou o conhecimento em áreas, né? A história, geografia, matemática, química, física, etc. E que essa compartimentação partir do seguinte pressuposto: o ser humano é limitado ao entendimento total da realidade. Então, nós vamos, cada disciplina, cada área de conhecimento vai ter um olhar específico sobre a realidade e produzir conhecimento sobre ela. E vai ter um lugar, um espaço, que esse conhecimento disperso, compartimentado, ele vai ser integralizado. Que esse espaço formal é a escola. Lá você vai ter contato com a diversidade, com as várias formas de conhecimento e o desenvolvimento não só dessa realidade, né, de competências cognitivas, de conhecimentos, de conceitos, que vai fazer parte da educação integral, mas também um contato com a diversidade, que é muito importante, por exemplo, a integração no mercado de trabalho. Do que adianta você ser o melhor em matemática, o melhor em português, o melhor em física, se você não sabe estabelecer um relacionamento, trabalhar em grupo? É só lá na escola que você pode estabelecer isso. Se você trabalha, né, você é educado somente numa comunidade, você vê somente uma realidade, você vai lidar somente com uma realidade. O mundo atual não funciona assim. Então, acho que esse senso de realidade, de criticidade, que nós temos que olhar para a educação. E volto a repetir, não quer dizer que a escola não tenha problemas. Existem muitos, mas não quer dizer que sejam impossíveis de serem resolvidos, tá? Pense nisso, pense com as ciências humanas, compartilhe o vídeo. Um abraço, até a próxima.